Bom dia, turma. Então, hoje, 5 de abril, foi Páscoa, né? Páscoa em isolamento. Mas, então, a gente vai começar hoje nossa aula de fungos, nossa segunda aula. E para a aula de hoje, o pessoal está entrando aqui ainda. Olá, Paula, já estamos gravando. Então, para a aula de hoje, eu vou começar mostrando os impactos dos fungos na Terra e os papéis dos fungos na Terra. Basicamente, a gente vai falar sobre o que aquele meme que eu coloquei no Moodle, não sei se todo mundo viu, representa, né? Não sei se todo mundo já viu aquele meme alguma vez, mas é um meme que a gente que trabalha com fungo gosta muito, né? Porque tem aqui as pessoas dando todos os créditos para as plantas, para os animais, né? Todo mundo gosta de ver planta, de trabalhar com bichinhos, e os fungos estão lá no cantinho, fazendo tudo, fazendo literalmente tudo, fazendo tudo que permite que tenha vida na Terra. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho do histórico dos fungos no processo evolutivo da Terra, né? E falar um pouco sobre o que significa hoje também. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre isso, depois, não sei se vocês viram, deixa eu compartilhar aqui de novo. Eu coloquei bastante coisas no Moodle, né, desde a semana passada. Então, aqui, eu espero que vocês tenham assistido, né, da semana passada eu coloquei um TED Talk que é antiguinho, mas que é bacana e fala um pouco sobre o que a gente vai discutir hoje, que é como formas que os cogumelos e os fungos podem ajudar a salvar o mundo, né? Quais são os papéis ecológicos e os impactos dos fungos no mundo, que foi um vídeo feito pelo micólogo dos Estados Unidos, Paul Stamets. Coloquei também essa aula base de macrofungos, que foi no ano passado, bem que no comecinho da pandemia, um ex-aluno lá de Xanxerê, está dando aula em Xanxerê para um 7º ano, e me convidou para fazer essa conversa com a turma dele de 7º ano, e foi bem bacana. Então é um geralzão, assim, de várias coisas que a gente vai aprofundar aqui nas próximas semanas, né? E aqui eu deixei, sempre tem um fórum de dúvidas ali para vocês colocarem qualquer pergunta que tiver, se não quiserem fazer aqui na nossa aula presencial. E coloquei vários links das atividades e das avaliações que a gente vai falar sobre isso hoje também. Então, a gente vai começar com a parte dos processos evolutivos e do impacto dos fungos na Terra, e depois a gente passa, então, juntem aí todas as dúvidas que vocês têm do material que vocês já olharam, que eu sei que vocês já olharam no Moodle, e podem daí abrir microfone para fazer perguntas ou colar no chat. E se eu não estiver vendo, a Miriam me avisa, ou vocês abrem o microfone e me avisam. Certo? Então, a gente vai começar, vou compartilhar a tela de novo, para mostrar um desenho que representa, não sei se vocês vão lembrar, vocês já devem ter visto, as eras geológicas, né? Esses desenhos são comuns quando a gente tem as eras geológicas e a gente vê todos os papéis, os passos, né, dos processos evolutivos, o que aconteceu em cada momento no processo evolutivo de desenvolvimento da Terra. No entanto, muito raramente, na verdade, quase nunca,
esses desenhos têm fungos representados, ou o que os fungos impactam, como que os fungos impactaram nessas eras, né? Mas a gente vai ver que eles são fundamentais, tanto que esse desenho aqui eu cito, acho que é não, foi numa outra palestra que eu dei, eu falei sobre isso, e o que eu fazia antes nas minhas aulas, eu usava uma das eras geológicas e eu colocava umas setas assim e fazia minhas anotações do lado. E o que aconteceu daí numa das palestras que eu dei, que foi online, uma pessoa que é a Samara, tá aqui a Samara Anselmo, a Samara ela é arquiteta e designer, mora no Rio de Janeiro, e ela adora fungos. Ela gosta porque ela acha que eles são bonitos, ela nunca estudou biologia, e ela assistiu essa minha palestra, ela ficou sabendo, assistiu essa minha palestra, e ela se ofereceu daí para fazer esse desenho, e a gente trabalhou juntas, então, e fizemos esse desenho, incluindo os fungos, então, nas eras geológicas, e a gente vai ver, então, um pouco isso hoje. Então, a gente vai passar, eu vou falar sobre vários processos, e vários deles a gente vai aprofundar e falar mais depois, tá? Então, isso aqui é só uma visão bem geral, para a gente começar a ver como os fungos impactaram o desenvolvimento da Terra e como eles impactam e impactaram todos os organismos, né, que existem. E uma pergunta, talvez, né, que vocês possam estar se fazendo é por que isso acontece, né? Por que não tem outros desenhos desses? Por que os fungos não são abordados? E eu não sei se eu comentei alguma coisa na semana passada, mas um dos principais fatores é a idade da ciência, da micologia como ciência. A micologia, se a gente comparar com a zoologia e com a botânica, é uma ciência muito mais recente no mundo inteiro, né? Principalmente no Brasil. No Brasil ela é bem mais recente, mas no mundo inteiro tem meio que essa defasagem, assim, no estudo dos fungos. E, em parte, eu acredito que é porque eles são mais eles saem um pouco dos parâmetros que a gente conhece para fungos e animais, para plantas e animais. As células não são as típicas células que a gente estuda, né? Os processos todos, às vezes até fisiologicamente, eles são um pouco distintos, não são tão fáceis de visualizar necessariamente, mesmo quando eles estão presentes, né? Então, acho que isso tudo acabou levando a essa defasagem na ciência da micologia, e os paradigmas são quebrados, alguns paradigmas são quebrados. Então, eu acho que a gente está, agora, por exemplo, com relação ao pessoal que estuda plantas, nos últimos anos só é que começou a ter, o pessoal das plantas começou a olhar um pouco mais para o papel dos fungos e da microbiota do solo, da e microbiota do solo, e como isso influencia as plantas, né? As plantas não estão ali sozinhas, simplesmente absorvendo os nutrientes do solo, elas têm fungos e bactérias que estão associadas às raízes e que são fundamentais para o desenvolvimento delas. A gente vai falar um pouco disso também numa aula mais para frente, que são as micorrizas. Então, vamos começar a olhar aqui, né, o primeiro registro de fungos é um microfóssil lá do Paleozoico, do Proterozoico, desculpa, que é o primeiro registro que se tem de fósseis. Os fósseis de fungos são raros, né, esse é outro motivo, porque como eles são muito finos e muito efêmeros, é difícil manter, às vezes, né, eles passarem pelo processo de fossilização, que inclui ser, né, rapidamente coberto por lodo ou por terra, que vai se transformar em rocha e transformar o material orgânico em rocha também. Né? E às vezes o que acontece, muitas vezes o que acontece com os fungos é que eles se decompõem antes disso poder acontecer. Má, tem como aumentar um pouco a imagem? Estão pedindo? Deixa eu ver se eu consigo. Talvez dar um zoom nas partes, assim. Acho que ali em cima tem uma lixeirinha e tem um zoom, bem no meio, em cima da imagem.
Ah, aqui, isso. Ah, obrigada, obrigada. Ops. Tá. Tá, vou começar aqui, então, que é onde a gente está falando. Então, aqui no Proterozoico, então, foram os primeiros microfósseis de fungos, que eram, então, algumas hifas com estruturas parecidas com vesículas, né? E não, como as hifas são muito... as hifas não têm muitas características que são taxonômicas, ou seja, características que dão... que permitem que a gente identifique o fungo, não se sabe exatamente de que grupo era a que grupo pertenciam, ou a que grupo equivalente pertenciam a esses microfósseis. E aí, entrando aqui no Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, a gente vê esses 3 grupos aqui agora ampliados, com mais detalhes, né, que é onde tem os maiores impactos, os maiores acontecimentos evolutivos. Então, a gente tem várias dos acontecimentos mais clássicos, né, que a gente aprende e que a gente estuda bastante. Então, aqui no Cambriano, o surgimento dos primeiros peixes, dos primeiros cordados, que são os animais com espinho dorsal. Um boom aqui no Ordovinciano na diversidade de vida animal e de algas marinhas. Aí, no Siluriano, começam a surgir as primeiras plantas vasculares. São plantas que lembravam, que eram pequenas, né, lembravam quase como se fossem briófitas, que não têm raízes verdadeiras, estavam vasculares associadas à água, né, plantas aquáticas, e tem registros desses fungos gigantes, que eram colunas que podiam chegar até 5, 6 metros de altura, e essas colunas, então, eram formadas por hifas. Depois eu vou falar, a gente vai ver em outras aulas esses detalhes, como eu falei, né? Mas esses fósseis, então, eram conjuntos de hifas, formando essas colunas gigantes. E existe uma discussão, existem vários artigos que discutem o que seriam esses organismos, se eles eram fungos, na parte externa tinham algas associadas, às vezes briófitas também, então alguns pesquisadores levantam a questão de que talvez eles fossem líquens gigantes, porque eram colunas grandes de micélio, mas com algas associadas na parte externa. Então esse aqui é um registro, e tem fotos bem, bem interessantes, assim, da escavação de um desses fósseis, né, porque eles eram muito grandes. No Devoniano aparecem os primeiros fungos micorrízicos. Então, essas plantas aquáticas no Devoniano, elas começam a conquistar o ambiente terrestre, começam a aparecer as primeiras plantas, os briófitas, antecessores de briófitas, e as primeiras plantas terrestres que saem, então, da água e começam a conquistar o ambiente terrestre. Mas isso só foi possível, então aparece também um boom aqui, uma explosão na diversidade de peixes, os primeiros anfíbios e os fungos micorrízicos associados sempre a essas plantas que começam a conquistar o ambiente terrestre. Então, se a gente imaginar que uma planta tem, né, ela tem água, acostumada a viver com água em todos, ao redor dela inteira, quando ela passa para o ambiente terrestre, o desafio aumenta. E esses fungos foram encontrados, então, dentro das células do que eram os primórdios de raízes. Essas plantas também não tinham necessariamente raízes verdadeiras, mas se vocês veem aqui, elas tinham como se fossem estolões, né? Parte da planta que crescia na horizontal. E dentro dessas células, então, foram encontradas estruturas fósseis que são hifas e vesículas, que são muito parecidas e equivalentes, na verdade, ao grupo atual que a gente chama de glomeromicota, que é o grupo que inclui os fungos arbusculares micorrízicos, ou micorrízicos arbusculares. Então, esses fungos tiveram um papel super importante nessa transição das plantas da água para a terra.
Isso a gente verifica hoje ainda, esse grupo é bastante grande, e vários outros fungos depois também começaram a se associar com outras plantas ao longo do processo evolutivo. E se a gente olhar para a história de hoje, né, e pensar no que aconteceu durante o processo de evolução da conquista da terra pelas plantas, o que a gente tem hoje que reflete isso? A gente tem mais de 90% das plantas têm fungos associados às suas raízes, que são importantes na captura de água e de outros micro-organismos do solo, para serem conduzidos para a planta, e muitos também acabam atuando, o micélio acaba atuando como como protetor das raízes, principalmente das raízes mais jovens, contra patógenos de raízes, né? Então, a gente tem 90% das plantas, mais de 90% das plantas com fungos associados, desde esses mais antigos, que são os glomeromicota, até outros fungos que têm também esse mesmo papel. E outro fator que é interessante é que algumas plantas, elas transportam, elas alimentam o fungo em troca do nutriente que recebem do fungo, então elas passam para o fungo produto da fotossíntese, né? Porque os fungos não têm clorofila, os fungos não fazem fotossíntese, eles só se alimentam por absorção. E a planta, então, faz a fotossíntese e o carbono, que é o alimento produzido, né? Que é o produto da fotossíntese, elas transportam para o fungo. E o fungo recebe, então, esse alimento das plantas. E algumas plantas transferem para o fungo até 10% do que produzem, o que é bastante coisa se a gente pensar, né, na energia que é designada para isso por parte da planta, né. Então, depois a gente vai falar mais de micorrizas, que é uma associação super incrível e muito importante desde a conquista do ambiente terrestre até hoje. Os fungos têm um papel importante nas plantas terrestres. E essas plantas, então, quando começaram a conquistar o ambiente terrestre, surgiram aqui também no Devoniano alguns fungos que começaram, então, a decompor essas plantas, né? Fungos terrestres que começaram a decompor esse material dos vegetais. Então, começaram a surgir os fungos decompositores de celulose, que é o material mais simples da madeira, são açúcares mais simples, mais fáceis de ser decompostos. E não existiam ainda fungos que fizessem decomposição de lignina. Então, aqui a gente tem os fungos decompositores de celulose, mas aqui também surgiram, aqui está faltando, na verdade, decompositores de lignina também. O carbonífero, o que é o carbonífero? O carbonífero aqui surgiram, né, na superfície terrestre, os primeiros répteis, a gente tem as árvores, as primeiras plantas com sementes, então começou a haver a produção de árvores com troncos mais rígidos, com lignina, e essas árvores morriam, a celulose estava sendo decomposta por bactérias e por fungos, mas a lignina foi sendo acumulada, e a lignina, então, essa madeira com lignina e celulose não completamente decomposta, forma o que a gente chama, né, de carvão, e os fósseis mesmos, né, que se transformam em carvão, e com o tempo viram, né, petróleo, né, que é o que a gente usa hoje. E com isso, então, surgiu a necessidade de decompor a lignina também, porque se a gente não tiver fungos para decompor matéria orgânica, fungos e bactérias, imaginem que a gente teria, né, acúmulo de madeira para sempre. Então, fungos começaram a produzir enzimas capazes de decompor a lignina, então, que é mais complexa. E aqui, então, para de acontecer
ao acúmulo de petróleo, né? Acaba aqui a fase do Carbonífero, porque então, né, e não ocorre mais o acúmulo de petróleo, não ocorre mais o acúmulo de carvão vegetal no ambiente por causa do surgimento desses fungos. Então, esse é um impacto também, inclusive econômico, se a gente pensar. No Permiano, então, ocorre uma explosão de diversidade de répteis, né, e a grande extinção. Depois a gente tem, então, no Triássico, gimnospermas, que dominam a paisagem, os grandes, aquelas samambaias arbóreas, né, que algumas existem até hoje, que são super lindas, como a Dicksonia, que é o xaxim. Surgem, então, os primeiros mamíferos, os primeiros dinossauros. No Jurássico, a gente tem uma explosão de dinossauros, os pássaros, né, que são relacionados aos dinossauros. A decomposição da lignina, que eu mencionei, que aparece aqui também, começa a surgir aqui, e aqui, então, é mais intensa. E no Jurássico também ocorre, tem um artigo super bonito que fala sobre a explosão da diversidade dos macrofungos. Então, aqui, os macrofungos são os fungos que formam estruturas macroscópicas que a gente vê, como as orelhas de pau, os cogumelos, aí tem os fungos que parecem estrelas, os fungos que parecem corais, tudo isso surge aqui também no Jurássico. Então, se a gente fosse avaliar, por exemplo, o filme do Jurassic Park, tem uma grande história que não é contada, que aconteceu no Jurássico também, que foi o surgimento desse monte de formas maravilhosas de fungos macroscópicos, que não está representado no filme e deveria estar, né? E aí, aqui chegando, né, a gente está no Cretáceo, surgem os primeiros primatas, as primeiras plantas com flores, ocorre a extinção dos dinossauros. A gente tem aqui, então eu falei antes, tem poucas espécies de fungos que existem fósseis, né, de macrofungos, não existem muitas. Então aqui a gente tem pelo menos 2 registros de fósseis de macrofungos em rochas. Um é uma estrela da Terra, Geastrum, que a gente vai ver um pouco mais depois desse grupo também, que é um registro do México. E o outro, que na verdade acho que foi o primeiro a ser descoberto, é o primeiro e único registro de um cogumelo que foi fossilizado em rocha e que é do Brasil. Que depois eu posso passar também para vocês o link. Então, esse fungo ele foi descoberto no Brasil, acabou indo eu não me lembro em que década que foi, mas foi há muito tempo, acabou indo parar nos Estados Unidos, chegou em Chicago, no Museu de Chicago, no Museu de História Natural de Chicago, e não faz muito tempo isso, ele ficou nos Estados Unidos muitos anos, mas só em 2015 que ele foi descoberto, então, pelo micólogo que trabalha no Museu de Chicago. E o que aconteceu é uma história legal, porque ele estudou, ele publicou, junto com o paleontólogo, o artigo sobre esse fungo, que é, então, o primeiro e único cogumelo fossilizado em rocha, e em 2016, nós organizamos aqui o Congresso Nacional de Micologia, e o Andy, que é esse micólogo de Chicago, veio participar e trouxe o fóssil para repatriar. Esse fóssil, então, hoje está no Brasil e está guardado no fungário lá da URM, que é a Universidade de Pernambuco. Então, esse fóssil voltou para o Brasil devidamente registrado, publicado, tudo bonitinho. E aí, aqui, então, no Cenozoico, a gente tem o registro de vários outros fósseis de cogumelos, mas esses
em âmbar, registrados em âmbar, então são, né, a gente sabe de vários pequenos animais que foram fossilizados em âmbar. Nesse caso, a gente tem vários registros de cogumelos fossilizados em âmbar, e os cogumelos parecem cogumelos que existem hoje, assim, é uma morfologia se acredita que desde o Cretáceo, desde o Jurássico, ela se manteve né, nesse formato clássico do cogumelo que a gente conhece hoje. E aí, então, a diversidade de mamíferos né, e o surgimento do homem. Então, esse é um pouquinho da história do impacto dos fungos na Terra. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Depois eu vou colocar, eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar esse esquema aqui para vocês poderem baixar. E artigos também que explicam, que falam um pouco de alguns desses passos. Alguma pergunta? Aqui a gente pode incluir qualquer pergunta do que vocês assistiram também. Eu tenho uma pergunta, prof. Fala. Acho que era daquele vídeo da sua aula lá para o 7º ano, se eu não me engano, que você falou da Manita muscari, que ela não é nativa daqui, né? Tipo, de onde ela é nativa? Ah, então, é uma história longa. A Manita muscaria, ela é nativa da Europa e possivelmente da Ásia, mas da Ásia não é muito certo. O que aconteceu, ela é encontrada no mundo inteiro, uma espécie que é encontrada no mundo inteiro. O que aconteceu é que ela é uma espécie micorrízica também, então ela está associada às raízes das plantas, e ela está associada a pinheiros. E os pinheiros, por muito tempo, foram levados, né, para várias outras partes do mundo para o uso da madeira. Então, eles levavam plantas ou plântulas, ou às vezes sementes, e esporos ou micélio da manita e de outros fungos que estão associados às raízes do pinheiro, iam junto. Então, a gente tem a manita crescendo aqui, porque ela foi introduzida junto com os pinheiros, e isso aconteceu no mundo inteiro. Tem uma palestra, no começo desse ano, a gente organizou um evento sobre ectomicorrizas, e tem uma palestra que é da Susana, que é uma pesquisadora, uma micóloga de Portugal, e o título da palestra da Susana é As Aventuras da Manita muscaria nas Américas. Então, ela conta um pouco dessa história, de o que aconteceu com esses processos. E, na verdade, ninguém sabe tudo ainda, a gente não tem, mas ela fez um estudo com material genético de amanitas de várias partes do mundo, tentando elucidar o que aconteceu com a distribuição da manita muscaria no mundo. Mas é um problema, né? É um fungo que é super bonito, é o mais conhecido, né? Acho que todo mundo já conhece, já ouviu falar, pelo menos. Mas é um problema justamente porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente não sabe do impacto da manita nas áreas nativas, mas existe pelo menos um trabalho que foi feito na Austrália, onde ela também é introduzida, onde eles acompanharam duas áreas adjacentes, uma com pinos introduzido e uma com área com floresta nativa, e eles viram que a manita, a cada tanto de tempo, ela começou a ser encontrada cada vez mais para dentro da mata nativa. Então, ela está invadindo a mata nativa, e a gente só consegue observar quando o cogumelo é formado,
né? É muito difícil estudar o que está acontecendo com o micélio. Vocês lembram que o micélio é a parte mais importante, né? Então, o micélio está avançando, está crescendo, e nas épocas de reprodução forma o cogumelo. E através do cogumelo, então, é que eles foram vendo que ela estava crescendo cada vez mais para dentro. Não se sabe também, porque também é difícil de estudar, qual o impacto do micélio na área nativa. Ou seja, será que esse micélio está formando micorrizas também com árvores nativas? Se tiver, como que ele compete com as micorrizas nativas? Né? Se ela for mais agressiva, se for uma espécie que é mais agressiva com relação às micorrizas nativas, isso pode ser um problema que a gente não tem nem muito como medir. Alguém já viu, vocês já viram a Amanita muscaria ao vivo? Na boi, já viu. Onde que tu viste na boi? Em Gravataí. Aham. Alguém mais já viu? E onde? Terreno particular. Lá é frio, né? Mais frio também. Mais frio do que aqui, no inverno. Então, o que acontece é que ela também ocorre. Aqui em Floripa, na ilha, inclusive. Então, eu já vi até no campus da UFSC. No Rio Vermelho, onde tem aquela plantação de pinos. Só que aqui, como é mais quente, o inverno não chega a ser tão frio, ela não tem, parece, né, que fisiologicamente ela precisa do estímulo do frio para produzir o cogumelo. Então aqui é mais raro de encontrar. Mas se a gente subir a serra, ou for para lugar lá, como a Ana Boi foi, né, como a Ana Boi foi em Gravataí, ou se a gente for para Lages, nessas áreas que tem plantações de pinos aqui na serra, aí a gente encontra bastante. Porque os invernos são mais frios, a temperatura mais fria por mais tempo acaba estimulando a produção. E aí tem várias outras, né, espécies introduzidas que também estão associadas aos pinos, aos pinheiros introduzidos. E várias outras ectomicorrizas, incluindo, não sei se vocês já ouviram falar do portine, que cresce aqui também, o pessoal é uma espécie bem conhecida, é um outro gênero, é boletus, a espécie é Boletus edulis, e o nome comum em italiano, que é o nome que a gente usa, é portine. E o pessoal descobriu aqui e tem coletado, o pessoal que tem plantação de pinos coleta para vender. É um cogumelo bem gostoso. E grande. É um cogumelo que chega a ficar desse tamanho, assim. E aí tem vários outros também que ocorrem com o pinheiro, que são introduzidos. Então, tem esse problema de a gente não saber o que está acontecendo debaixo da terra com o micélio. Tem tão poucos fósseis, como sabe. Toda essa história que eu contei é com base nos poucos fósseis que existem. Né? Então, é claro que é um acúmulo de informações, né? Não existem. Eu digo poucos fósseis se a gente comparar com plantas, né? Por exemplo, ou com animais, onde a gente tem os ossos dos animais que fossilizam bastante, as plantas que têm a parte mais dura de lignina que registra, né? Que fixa no fóssil também. Com fungo, se a gente comparar com plantas e animais, tem muito menos, mas tem o suficiente, né, para a gente conhecer essa história. E o que baseia, o que também apoia, né, essas teorias que eu contei agora, é justamente o fato da gente olhar para o que existe hoje, olhar a questão dos fósseis, e aí a gente pode fundamentar essas teorias. Então, como eu falei no caso das micorrizas, o que a gente observa hoje que apoia, que suporta a ideia de que os fungos auxiliaram
planta a serem transferidas, a conquistarem o ambiente terrestre? Eu dei 2 exemplos. Alguém quer responder? Sim. O que que apoia o fato das micorrizas absorver água? A gente sabe que isso aconteceu, é uma das consequências, né? Mas quais são, em números, o que que a gente tem hoje que a gente pode usar como suporte para essa teoria de que as plantas, praticamente todas, começaram com fungos auxiliando a absorção de água nas raízes, de água, de nutrientes. Foram 2 coisas. Exatamente, Gabriela, a porcentagem de plantas que hoje tem fungos nas raízes, mais de 90% tem. Então, esses 10% mais ou menos que não tem, se supõe que provavelmente perderam ao longo do processo evolutivo, mas se mais de 90% tem, é porque essa associação é muito antiga, né? Uma associação que fosse mais recente não estaria tão distribuída em todas as plantas. E a outra, o que que é? É feita uma troca. O fungo recebe, mas ele também dá. E a planta também. A planta recebe, mas ela também dá. E aí tem uma outra coisa muito importante, os 10%. O que que é o 10%? Isso. A planta fornece produto da fotossíntese e algumas dão para o fungo até 10% do que elas produzem, que é muito, né? Um investimento muito grande para um fungo que está ali na raiz, que não se sabe, né? Tem gente que fala, será que eles não estão parasitando? Existe, então, a coisa da relação. Mas se ela investe 10% do que ela produz para esse fungo, é porque também é uma relação que está funcionando e que se supõe que seja antiga. E a proteção do fungo para as raízes, né? Então, o micélio que está em volta das raízes acaba também protegendo contra patógenos, principalmente das raízes jovens, das raízes mais finas. Muito bem. Então, a gente tem aqui 3 fatores que suportam essa ideia. Então, quando a gente trabalha com essas teorias evolutivas, a gente junta dados que a gente tem de fósseis, né, da história que os fósseis contam, mas a gente também junta o que a gente conhece hoje, né, para montar o quebra-cabeça. Mas alguém quer fazer alguma fala? Eu, de novo, eu tenho mais uma pergunta. Tipo, nem todos os fungos que formam as micorrizas vão ter os corpos de frutificação, né? Não. E aí eu fiquei com uma dúvida, assim, mais ou menos sobre a aula passada, eu acho, que é sobre a parte de reprodução. Tipo, se não tem o corpo de frutificação, não vai fazer reprodução sexuada? Faz, mas em estruturas microscópicas também. As estruturas também são microscópicas, então eles vão produzir esporos sexuados nas pontas das hifas que podem se diferenciar, ou então eles podem formar uma camada que produz os esporos, mas não vai produzir um cogumelo, né? A gente vai chamar agora, a partir de agora, de esporoma, né? Ao invés de corpo de frutificação, para a gente não falar de fruto, né? Corpo de frutificação vem de fruto, de planta, daqueles termos que são termos que algumas pessoas ainda usam, mas eu prefiro. Eu acho que para a funga ser reconhecida, para a micologia ser mais forte, as palavras são importantes. Né? Então, a gente vai falar disso ao longo das próximas semanas, da gente distinguir o que é fungo, que é um reino diferente. Então, a gente chama de esporoma, ao invés de corpo de frutificação, ou chamar de
Outro termo que é usado às vezes é carpo, né, ou esporocarpo. Carpo também vem de carpelo, de fruto, então esporoma. Mas então, se o fungo não produz esporomas, que são os cogumelos, as orelhas de pau, ele também pode se reproduzir sexuadamente, formando estruturas microscópicas, que na ponta das hifas, às vezes, vão então formar, as hifas vão se distinguir, né, se diferenciar para formar esporos. Então, vocês lembram daquele esquema que eu desenhei na semana passada, que as hifas generativas podem se transformar em outros tipos de hifas. As hifas generativas, eu acho que essa parte eu não desenhei, né? Mas as hifas generativas também são as que vão produzir na ponta, se diferenciar em estruturas de produção de esporos, que podem ser sexuais ou assexuais. Entendi. E todos. Tipo, eu fiquei um pouco boiando mesmo na parte de reprodução. Tipo, esses aí que tem o esporoma, que fala, eles Isso. também fazem reprodução assexuada? Depende. Bom, na verdade, quase todos sim. Porque a reprodução sexuada significa que ela pode ser através de esporos. Então, sim, tem vários que produzem cogumelos, né, fungos que produzem cogumelos ou outras formas de esporomas, e que podem, em um outro momento, ou no mesmo momento, mas numa outra parte, produzir esporos assexuais como um mofo. Outro tipo de reprodução assexuada que ocorre é nas hifas, às vezes no meio da hifa, ou na ponta da hifa, pode ocorrer a formação de um esporo através de mitose, que é um esporo também assexual. E aí, não necessariamente ele vai ser tão numeroso como em um mofo. Uma outra forma de reprodução sexual é através de clones, né? Isso a gente pode ver, por exemplo, na amanita, usando o exemplo da amanita muscaria, mas que poderia ser várias outras amanitas muscarias ou outros fungos que também têm escamas, né? Então, quando a gente vê a amanita muscaria e ela tem, vamos brincar com esse aqui. Esse aqui não é uma amanita muscaria, mas a gente vai fazer de conta que é, né? Então, a amanita muscaria, ela tem o stipe, que é essa parte aqui branca, aqui ela tem lamelas, que são brancas também, e a parte de cima, então, que é vermelha com escamas brancas. Então, essas escamas brancas, elas são uma parte do fungo que pode se soltar facilmente. E cada pedacinho, na verdade, cada pedacinho do esporoma, se ele cair num substrato que tem umidade e que propicia que as hifas continuem crescendo, uma escama dessa pode dar origem a um novo micélio, que é um clone desse esporoma aqui. Então, isso também não deixa de ser reprodução sexual, né? Então, são feitos clones, que é a base do que a gente usa para fazer produção de cogumelos comestíveis. A gente tira um pedacinho do fungo, ou a gente usa um fungo todo, e coloca num substrato apropriado para o micélio crescer. Então, os fungos podem sim, e vários deles produzem esporos assexuais de outras formas também. E isso é uma boa pergunta, Gabriela, porque é uma questão que é complicada para os fungos. Hoje é mais fácil, mas tem vários fungos que têm 2 nomes específicos, porque eles receberam um nome para a fase sexual conhecida, que é o cogumelo, e em outro momento, em outro substrato, outra pessoa descobriu um mofo, que é uma fase assexual, e deu um outro nome. E depois de muito tempo, ou através da biologia molecular, se descobriu que essas duas coisas que receberam nomes diferentes são, na verdade, uma espécie só. Então, em vários casos, em fungos, a gente tem um fungo que é uma espécie, mas que por desconhecimento na época, recebeu um nome para a fase sexual e um outro nome para a fase assexual.
Então, são fungos que às vezes têm dois nomes de espécies. Hoje, então, é mais fácil a gente comparar molecularmente, né, a sequência do DNA e ver que são a mesma espécie, e daí prevalece o nome da fase sexual, geralmente. Mas isso é parte do sucesso deles, que eles conseguem se reproduzir assexuadamente e a parte do problema para o ser humano, né, para a espécie humana, é a parte difícil de controlar, por exemplo, então, o crescimento de fungos, né, no caso de mofos. Os mofos são super bem sucedidos, e nunca consegue lidar com eles, né, dar fim em mofo. Eles estão sempre ali. Se tiver água, eles vão crescer e vão produzir milhares de esporos e vão continuar crescendo. Mais alguma pergunta? Então, eu vou compartilhar minha tela de novo, para rapidamente mostrar Ai, eu sempre aperto no lugar errado aqui. Só para a gente dar uma olhada no plano. Esse aqui é o que está no Moodle. Está lá no plano do Moodle. E a gente tem aqui, então... Agora não. Então, a gente tem aqui a nossa parte de fungos, né, que a gente começou. E eu vou mostrar rapidamente mais para a gente focar, então, nas atividades, né, que a gente não falou disso na semana passada. Então, a gente não vai ter, infelizmente, a parte prática, né, a gente vai ter atividades práticas que vocês podem fazer se vocês quiserem experimentar, que eu coloquei os passo a passos para vocês. A gente vai ter uma avaliação, a entrega de uma avaliação escrita, né, que está aqui, no dia, que é para entregar até o dia 10 de maio, pelo Moodle, e essa avaliação escrita é o Wiki, que vocês já devem ter visto que eu coloquei lá. Então, para o Wiki, a gente vai dar uma lista de táxons, de espécies, e vocês vão escolher os táxons que vocês querem trabalhar. Então, cada pessoa vai trabalhar com uma espécie diferente, e a gente vai ter, então, ao final, um documento com várias espécies que vocês vão descrever. Tem mais detalhes lá no Moodle. E todo mundo vai poder ler o de todo mundo, e isso vai nos dar, então, uma diversidade de assuntos que vão ser levantados por vocês, de acordo com as buscas que vocês vão fazer para escrever sobre aquela espécie, né? Então, vocês podem falar, vocês vão falar sobre a biologia da espécie, sobre o nome, podem ir atrás da etimologia, do que significa aquele nome, onde ocorre, qual é a distribuição daquela espécie no Brasil ou no mundo, podem falar qual é o substrato que aquela espécie decompõe, uso, se aquela espécie é usada na biotecnologia, ou se é usada para medicina, ou se pode ser usada como alimento, enfim. Então, vocês vão buscar o máximo de informação que vocês conseguirem para escrever o wiki sobre a espécie escolhida. Então, essa vai ser a avaliação escrita, né? Não vai ser, então, uma prova, vocês podem começar a fazer a partir do momento que vocês decidirem qual espécie, escolherem qual espécie que a gente vai colocar, então, essa semana. Disponibilizar essa semana para vocês escolherem. A outra atividade é a PPCC. Peraí que meu gato tá derrubando coisas aqui. A outra atividade é a PPCC. Na PPCC, então, também tem
tem um passo a passo lá, uma explicaçãozinha, um texto para vocês escolherem, verem como fazer. E vocês vão, então, daí escolher um tema e escrever sobre, seja elaborar alguma atividade, ou um texto, ou vídeo, ou quadrinhos. Vocês podem escolher a forma que vocês quiserem apresentar. Vocês vão apresentar, então, um tema que seja, que possa ser usado e levantado em uma aula para o ensino fundamental, ou para o ensino médio, ou para divulgação científica. Então, o que é importante na PPCC? É escolher o tema, definir qual vai ser o público, né, que vocês estão pretendendo atingir, e, com isso, então, preparar uma atividade adequada para aquele público. Isso significa prestar muita atenção, né, e daí vocês podem me consultar a Miriam também. De novo, aqui as palavras são muito importantes. Então, a gente tem que, isso é um exercício que a gente tem que fazer sempre como cientista, como biólogo, como educadora, que é adequar o que a gente estuda a uma linguagem que possa ser compreendida por pessoas que não são da área. Então, a gente vai, então, ao invés, né, cogumelo, todo mundo sabe o que é. Mas como é que a gente explica o micélio, né, que é uma palavra mais estranha? Então, a gente tem que pensar em formas de explicar o que é, introduzir a palavra, porque eu acho que todo mundo pode aprender palavras em qualquer momento da vida, né, aprender palavras é bom, aumentar o vocabulário sempre é bom. Mas na hora de fazer uma aula, ou uma atividade, ou um post para uma mídia social, se for o caso, saber adequar para que a pessoa conheça a palavra e entenda o seu conceito. Então, isso acontece muito quando a gente faz, né, quando a gente sai da academia e vai falar com o público geral. Então, eu tive uma experiência, já há 2 anos, aconteceu em Urupema, o Festival do Cogumelo Comestível, que é o Festival do Portini. Então, me chamaram para ir dar palestra lá, e não tinha ninguém da biologia, ninguém que estava participando do evento e da palestra era da biologia. São pessoas que produzem, que têm pinheiros para corte da madeira, e começaram, então, a coletar o Portini. Algumas são pessoas que têm florestas de pinheiros, por exemplo, nas suas vinícolas, então, o pessoal que faz vinho, mas ninguém conhece a biologia dos fungos. Então, a gente foi para campo e as pessoas perguntam muito quando tem palavras diferentes, e a gente vai, então, adequando, né? Então, uma das coisas que eu usava era, eu queria justamente mostrar para eles que tem o fungo ali, tem o cogumelo, que é o que eles estavam coletando para comer. Era importante mostrar quais as características do cogumelo, para não coletar cogumelos errados, né, que fossem não comestíveis ou que fossem tóxicos, mas também, principalmente, explicar que isso aqui é um pedacinho do fungo e que o micélio está no substrato, né. Então, eu coletava e mostrava o micélio, e alguém falou, esse mofo, então, que é a parte importante. Eu falei, sim, esse mofo que está aqui no solo, que a gente vê, o branco às vezes, né, é o micélio, que é a parte mais importante, que está, então, crescendo e que vai dar origem a todos esses cogumelos que vocês estão coletando. E é isso que a gente vai fazer aqui na PPCC, né? A gente vai, nas próximas semanas, ver várias palavras, algumas talvez sejam novas para vocês também, e o desafio, então, é usar os conceitos, mas sem distorcer. Então, a gente não vai chamar de raiz, a gente pode chamar de mofo, porque é uma parte de um fungo que também é micélio, mas que é muito mais correto do que dizer que é a raiz do fungo. O fungo não tem raiz, né?
Então, essa é a ideia geral. E o tema da PPCC pode ser qualquer um. Qualquer um. Qualquer coisa que vocês queiram falar sobre fungo, vocês podem desenvolver na PPCC. E pode ser alguma coisa que vocês tenham lido, vocês podem buscar temas que vocês já tenham ouvido falar, ou vocês podem usar passo a passo do pão, e daí explicar qual a importância dos fungos ou das leveduras, o que são as leveduras, né, como que elas são encontradas no ambiente, por que elas são importantes, porque daí também tem o pão, pode ser com relação à produção de cerveja, de vinho, ou, deixa eu mostrar aqui para vocês, no passo a passo que eu mostrei lá de produzir cogumelos no papelão. Eu vou parar de compartilhar, e daí a gente... daí eu mostro o outro passo. Alguma dúvida até aqui? Esse é o nosso cronograma, mais ou menos, que está lá no Moodle. Eu não sei se todo mundo já olhou, mas eu coloquei também o passo a passo para produzir cogumelo no papelão. Esse aqui é um dos meus, eu fiz 2. Então, basicamente, a gente ferve o papelão, coloca pedaços do cogumelo aqui e faz um clone. Não dá para comer assim como ele está com o papelão. Aqui a gente tem só o micélio, mas esse aqui dá para comer. Então, esse aqui é Pleurotus de Jamur. Eu comprei e comi a maioria. E a base, os pedacinhos que eu tirei do que eu comi, eu joguei aqui no papelão. Então, a gente ferve o papelão e agora eles já estão crescendo. Esse aqui que eu mostrei, eu fiz os 2 no mesmo dia. Esse aqui tem um crescimento mais lento mesmo. Esse aqui foi outra espécie de Pleurotus. Mas esse aqui já está crescendo. E é muito legal, porque ele cresce muito rápido. É muito legal de ver, né? Então, é um frasco de plástico. Daria para ter enchido tudo. Eu não enchi tudo porque eu queria fazer 2. E eu não tinha mais papelão. Mas aí a gente faz furinhos do lado. Tem que fazer furos embaixo também, para ele não ficar com água em excesso. Mas o papelão absorve a umidade, absorve a água quente, a gente ferve o papelão. Tem que deixar esfriar, né? Coloca o pedaço de cogumelo ali. E esse cogumelo, então, vai começar a crescer na forma de micélio. Então, esse aqui é um clone do que eu comprei. E eu não sei se vocês conseguem ver dentro, mas dentro também tem ele tá começando a formar dentro também. Tem umas aqui, ó. Isso aqui também são mini cogumelos que estão começando a crescer aqui dentro. Mas eu acho que aqui ele tá crescendo melhor porque ele, né, resolveu sair, tem mais oxigênio. Aqui dentro tem menos oxigênio para ele formar o esporoma, cogumelo mesmo. Então, vocês podem fazer isso em casa. O passo a passo tá no Moodle. Vocês podem clonar o cogumelo que vocês quiserem comer. No Face tem bastante coisa. No Face, no Insta, a gente vai colocar uma lista de coisas de páginas do Instagram e do Face também, que tem várias dicas. Essa dica do papelão é do Adilson. Não é original dele, mas ele fez um passo a passo. E sim, qualquer pedaço do cogumelo vai dar origem a um clone, a um micélio. Geralmente, o sucesso é maior se a gente pegar daqui da base, que é onde tem o micélio somático mais ativo, né? Aqui, principalmente assim, na borda, esse aqui tá bem jovenzinho ainda, mas ele começa a secar da borda para dentro, né? Então, se ele começar a desidratar aqui, ele não vai ser tão legal, né? Não vai produzir tanto. Então, o legal é sempre pegar mais perto da base, mais perto aqui da parte do micélio somático mesmo. Mas qualquer pedaço, esse é um das coisas dos cogumelos, que é um sucesso também de crescimento. Qualquer pedaço dá origem a um novo
a um novo micélio somático. Então, agora eu queria que vocês fizessem perguntas sobre as atividades que eu coloquei lá no Moodle. Então, a gente tem o Wikifunga, que a gente vai dar uma lista de espécies para vocês escolherem. Eu vi que a Gabriela perguntou ali, né? A Miriam já respondeu que a gente vai fazer a lista essa semana. Tem a PPCC e tem ali as atividades extra que vocês podem usar para se inspirar para fazer a PPCC, ou podem só fazer, se quiserem, como experimento prático. A produção do pão com levedura de fermentação natural. Vocês podem até dar nome para a levedura de vocês, para o levain. E a produção de cogumelos em casa, como esses aqui, com papelão. Perguntas? Prof, Oi. tem algum cogumelo que, tipo, é mais fácil de dar certo isso aí? Porque eu lembro que quando ainda tinha ensino presencial, a gente foi lá pro, acho que é Jardim Botânico lá de São José, e teve um mini cursozinho para, acho que é fazer crescer shimeji, eu acho que era. Isso. E o meu não nasceu, não deu certo, e daí eu tô traumatizada. Aí queria saber se tem algum que é assim, o mais Então, fácil. aquele curso a gente fez com serragem, né? Eu estava lá, eu não me lembro de ti, mas estava eu e o Adilson. A gente fez com serragem. E para algumas pessoas deu certo. E o que pode, enfim, o que pode ter acontecido, né? Pode ser que a serragem não seja tão boa, porque às vezes a madeira pode ter alguma toxina, alguma coisa da madeira que iniba o crescimento do fungo, que eu acho que esse não era o caso, porque a gente usou serragem que é usada para bicho, para hamster, assim, para forrageio de hamster, e são serragens, então, que não vêm com nenhum tipo de fungicida, com nenhum tipo de toxina. Mas pode ter sido o lugar que a garrafinha ficou, não sei se tu fizesse uma garrafinha também, não sei qual era o teu substrato, pode ser que a serragem tenha desidratado, né, se ficou num lugar com menos no vidro. Ela pode perder água mais fácil, pode ter sido alguma coisa no processo de encher, cresceu alguma coisa ou não cresceu nada de nada no teu? Nem mofo, nada. Às vezes pode ter sido água muito quente, que ela ainda estava quente na hora de colocar o fungo morreu por causa da temperatura alta. Então, tem vários fatores que a gente tem que cuidar e às vezes é tentativa e erro. Às vezes a gente tem que fazer mais de uma vez, né? Com o papelão, eu acho que é mais fácil de ele crescer. E com relação à tua pergunta, né, de qual espécie é mais fácil de fazer, é justamente o shimeji ou outras espécies de pleurotus. Então, esse aqui é o pleurotus de Amur, que é o pleurotus cor-de-rosa, mas o pleurotus é o mais fácil de crescer nessas situações. Então, o teu, infelizmente, não cresceu, pode ter sido vários desses fatores ali. Lá no Fungieco, que é o Instagram do Adilson, ele fez esse processo com o papelão, aí ele explica, e eu acho que nos stories ele teve um monte de gente que fez pergunta, e daí tem várias dúvidas lá que ele foi respondendo também. Mas o melhor fungo para fazer esse tipo de experimento realmente são espécies de pleurotus, que elas são, acho que, menos exigentes, assim, com relação são decompositores bem abrangentes, assim, bem gerais. Tem uma pergunta aqui, na Boi. PPCC dá para filmar o Dá para filmar o desenvolvimento do fungo ou fazer uma aula de divulgação científica para a comunidade? Sim. Pode ser. Pode ser algo para postar, ou pode ser uma simulação do que vocês fariam, do que tu farias
no presencial, se tivesse a possibilidade de fazer presencial, pode ser um faz de conta, assim. Pode ser. Alguma ideia, Naboi? É Naboi ou Naboiê? Que fala? Então, prof, a gente tem muito sotaque, daí a gente fala na boiê, né? Que eu digo porque eu sou do sul. E aí a gente socializou assim, mas Tá. no idioma mesmo é na boiê. Entendi. A parte forte é no O, que seria um som de U. Naboiê. Tá. Mas eu fiquei pensando bastante nesse que você falou de fazer a fermentação natural, porque já era uma coisa que me falaram que eu tinha interesse em fazer, mas ainda não tomei coragem de fazer, uma vergonha, assim, alguma coisa, sabe? Agora é a hora, então. E assim, mas a ideia da divulgação científica me agrada bastante também. Eu gosto bastante de pensar como a gente vai conversar com pessoas de fora sobre essas coisas. E eu acho que isso é importante a gente estimular e a gente, de certa forma, se forçar um pouco a fazer essas coisas, porque a gente é muito criticada justamente por causa disso, né? Porque a gente tá na academia e a gente sabe mais, o que não é verdade, né? Mas a gente tem que sempre pensar, e é uma coisa que a gente não tem aulas sobre como fazer isso, né? De como que a gente ajusta, como que a gente fala, como que a gente leva as coisas para fora. Eu acho que isso começou, né? Nos últimos 2 ou 3 anos, isso começou a ser mais discutido na UFSC, na Bio, mas a gente precisa fazer mais e a gente precisa se treinar para isso, né? Porque a gente aprende muito as coisas pontuais que são importantes para a gente da biologia, a gente precisa entender, mas a gente também precisa treinar esse lado de como suavizar, sem incluir erros, esses assuntos para a comunidade geral, né? Então, é uma boa ideia. E os fungos e as plantas me deixam... Eu achei essa informação, porque eu entrei um pouco atrasada hoje. Essa informação de que a maioria das árvores tem fungos, eu achei muito interessante. E eu acho também essa parte da comunicação com as pessoas que não estão na academia em relação a isso, ou que não estão nessa área, né? Porque às vezes a pessoa está na academia, mas não é da biologia. E sim, eu acho interessante porque a minha experiência em relação à cidade grande, de morar em capital, sempre aparecem uns fungozinhos assim na planta. E aí tu nunca sabe se, tá mal a planta, o que eu fiz de errado? Uhum. Eu acho essa parte bem interessante, assim, já tive muitas experiências de estar cuidando de plantinhas e aparecer uns funguinhos, e eu mesmo não sabia o que era, o que eu fazia. E aí eu acho, assim, para quem gosta de cuidar de plantinhas, em vasos, essas coisas, eu acho massa. Isso é legal também, porque esse é um bom ponto para fazer alguma coisa com divulgação, porque tem alguns fungos que são muito frequentes no substrato que é usado. Às vezes, até substrato que a gente compra ou se tu pega de algum lugar, sempre tem fungo associado, né? Então, tem alguns que são mais frequentemente encontrados em vasos por causa do substrato que as pessoas usam para colocar no vaso. E dava para fazer até um trabalho com isso, assim, porque o fungo, se aparece um cogumelo no vaso, é um bom sinal. É um bom sinal porque o micélio do cogumelo que está ali, ele está decompondo matéria orgânica e está liberando mais nutrientes que a tua plantinha ali pode usar. Né? Porque justamente esse é o papel do fungo, decompor a matéria orgânica em compostos mais simples que a planta possa absorver pela raiz. Então, eu sempre digo, as pessoas sempre ficam... Eu recebo bastante dessas perguntas, assim, da pessoa fica, que eu tenho um cogumelo no meu vaso, será que ele vai matar minha planta? E na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, ele está ali justamente facilitando a decomposição, né, para a planta absorver mais nutrientes. Essa é uma boa... O levain não tem validade, desde que ele seja mantido alimentado. O levain, não sei se todo mundo sabe, é quando a gente faz essa captura, né, da levedura do ar.
Eu já li sobre pessoas que têm levãs, assim, que tem décadas, que passa de uma geração para outra, assim, na família, o mesmo levã sendo alimentado para sempre, assim. Então, desde que ele seja mantido alimentado e vivo, dá para manter na geladeira também, se não quiser alimentar todos os dias, dá para deixar na geladeira e alimentar quando for, alimentar com trigo, quando for fazer pão, ele mantém, a não ser que, assim, a pessoa deixe num lugar muito quente, ou que deixe muito exposto, que possa crescer mofo, mas ele fica anos e anos e anos. Por isso que eu falo que dá para até para dar nome, porque tu pode ficar cuidando deles assim que nem um bichinho de estimação, uma levedurinha, um funguinho de estimação. Bichinho não, funguinho de estimação. E ficar comendo pouquinhos dele de vez em quando. Prof, agora eu fiquei curiosa sobre o oxigênio, porque você falou que talvez aquela parte do que você colocou no potinho esteja melhor com a parte do oxigênio. Mas esses que a gente pode fazer Levan que fala, se eu botar no vidro, ele não tem problema, ele tá sem oxigênio, ou aquele pouco oxigênio que fica ali de boa? O que fica no vidro, então, o que fica é de boa, mas tu nunca deve fechar completamente. No levain, o pote tem que ficar sempre com a tampa meio frouxa, não pode fechar completamente. A gente tem o nosso aqui já fez aniversário de 1 ano. O nosso levain, que a gente começou a fazer durante a pandemia, e ele já fez aniversário. Então, o pote tem que ficar sempre um pouco aberto, e sempre que tu alimenta, tu mexe e tu acaba jogando, misturando e colocando oxigênio dentro dele também. Mas a fermentação, né, então se isso aqui fosse o levain, a fermentação vai acontecer nas partes onde não tem muita disponibilidade de oxigênio mesmo. Né, a fermentação vai acontecer, ele vai fermentando, vai ficando com um cheiro meio ácido, assim, amargo, que é o cheiro da fermentação mesmo, mas ele tem que ficar com o pote um pouquinho aberto. E é super legal, assim, de ver dar certo, de ver ele começa a borbulhar por causa da produção do gás carbônico, é bem bacana. O que mais que dá para fazer? Esse aqui também é um experimento que daria para fazer. Tem que começar agora para ele crescer e virar adulto. Começou a boiar e depois afundou. Mas pode tentar de novo, Amanda. Esse é uma das formas de fazer, mas tu pode continuar a tentar com ele. Alimenta de novo a bolinha e tenta de novo. Tá. Eu ia falar então. Esse aqui, é claro, é mais legal a gente fazer com, por exemplo, né, o pleurotus, que a gente pode comer depois. Mas se for para fazer, por exemplo, para mostrar simplesmente o ciclo do fungo, dá para fazer com esses cogumelinhos do jardim. Fazer o mesmo esquema de jardim ou de vaso e jogar um desses cogumelos ali. Aí não pode comer, é claro, porque a gente não vai saber o que é. Mas, por exemplo, para criança, né, para fazer em escola, daria para mostrar também o crescimento de qualquer outro cogumelo que cresça assim no solo ou em madeira decomposta, dá para tentar fazer com papelão. Então, daria para combinar, né, o cogumelo do vaso, fazer ele, tentar ver se dá para ele crescer assim. Varia muito de acordo com a espécie. Então, o pleurotus a gente vê que dá certo, mas outros também dá para tentar. E assim, pessoal, quando a gente faz experimentos com coisas vivas, a gente tem que sempre ter em mente que talvez não dê certo. E se não der certo, não quer dizer que está tudo por água abaixo. A gente aprende com o processo quando ele não dá os resultados que a gente quer também, né? Isso faz parte da ciência, que é uma coisa que a gente também não
não aprende muito, porque a gente só lê, né, as coisas que são publicadas são só as coisas de sucesso, mas a gente tem que aprender com o processo também, né, e mesmo, né, se for fazer isso, por exemplo, em uma escola, putz, não cresceu o cogumelo, deu tudo errado, a gente tem que ver como explorar, né, e como usar o processo inteiro para aprender e ensinar o que está acontecendo ali dentro, né? Acho que esse é um exercício também que a gente tem que fazer, que quando a gente trabalha com coisa viva, nem sempre a gente consegue controlar tudo e, e ter o que a gente quer. E isso faz parte da PPCC também. Se vocês quiserem experimentar coisas, vai fungo. Prof, quando você fala em alimentar, o que é exatamente que a gente tem que adicionar? No levain é farinha de trigo. É farinha de trigo mesmo. Para o levain tem, eu coloquei, deixa eu ver como é que eu chamei aqui. Pão Saccharomyces. Naquele item ali, uma atividade extra deliciosa. Naquele item ali tem o passo a passo de como fazer, que não fui eu que fiz, isso eu tirei de uma chefe que é de São Paulo, porque ela fez o passo a passo que ela segue, e eu conheço várias pessoas que usaram o passo a passo dela e deu certo, que é a chefe Neide Rigo. E aí, como ela já tinha o passo a passo pronto, eu colei ali para vocês seguirem, que é uma forma de acompanhar e entender um pouco mais o processo também. Então, tu pode dar uma lida lá na Boie e colocar dúvidas. Eu abri um fórum ali também para a questão do pão. E aí a gente pode ir discutindo ali. Quem já fez pode responder. A gente pode ir trocando ideias ali no fórum do pão com base no passo a passo da Neide Rigo. Fala, Gustavo. Prof, assim, eu ainda não olhei certinho esse passo a passo do cultivo de fungos, mas tem um tempo aqui em casa que a gente fez uma hortinha, né? E aí, essa terra teve uma semana ali que ficou bem úmido, que choveu bastante aqui, e aí começou a nascer muito fungo, a mesma espécie, eu acredito, né? E aí eu queria saber se eu, tipo, consigo usar essa terra para tentar cultivar eles. Se teria... Ou se precisa ser um pedaço, realmente, do... Então, o micélio está na terra. O que acontece é que pode ser mais difícil, porque quando tu usa a terra vem com o micélio, mas vem com mais um monte de outras coisas, né? De micélio de outros fungos, que podem crescer mais rápido. Quando a gente usa só o fungo, a gente tem maior sucesso, por quê? Porque quando a gente ferve o papelão, a gente esteriliza, de certa forma, o papelão, não completamente, né? Mas a gente pode eliminar outro micélio, outras coisas que estejam ali. E a gente joga daí só o fungo, né, só um pedaço dele para ele começar a crescer como clone. Então, se a gente isola a partir só do cogumelo, é mais fácil da gente ter sucesso. Tu pode até tentar com a terra, mas aí com a terra tu provavelmente vai acabar crescendo mofo, tem outros fungos que crescem mais rápido e que vão competir com esse cogumelinho, e talvez ele não tenha tanto sucesso, porque geralmente esses fungos crescem mais lentos do que os mofos, que são de um outro grupo, que tem um crescimento bem mais rápido. Então, eu não sei se com a terra, talvez tu consiga crescer outras coisas, mas talvez esse cogumelinho não seja tão fácil de tu conseguir isolar só ele. Se tiver algum cogumelo ali ainda, não sei se é cogumelo que cresceu no jardim, na hortinha. Se tiver algum, é melhor, porque daí tu isola só ele. Mas é isso, dá para tentar e daí discutir por que ele não cresceu, porque tinha outras coisas lá que cresceram mais rápido
e, né, a competição é grande. Mas dá para tentar e fazer uma discussão em cima disso também. E de repente dá certo, né? Não sei, se tu der sorte de pegar ele bem ativo, às vezes ele consegue competir. O que mais? Ninguém mais tem perguntas? Alguma pergunta com relação ao plano, com as atividades, com as avaliações? Prof, agora eu fiquei numa dúvida. Aquele fungo que embolora a roupa é o mesmo que embolora pão? E tem um monte. Tem um monte no pão e tem um monte na roupa. Tem vários. Tem alguns que podem ser o mesmo, mas são vários grupos. Aí tem o que embolora o molho de tomate, as frutas. O molho de tomate geralmente é branco. O da roupa é preto. Aquela, né? As características que eu posso captar olhando. E o Tem do os pão verdes. geralmente é verde. Uhum. Ah, mas na roupa às vezes pode ser verde também, já, né? Tem os azulados, tem cor-de-rosa, às vezes em comida, assim, aparece um que é cor-de-rosa. São super lindos, né? Quando a gente olha mais de perto, assim, tem uns bem bonitos. Mas esses quase todos que formam mofo são fases assexuadas dos fungos. E se a gente pensar por que está acontecendo, né? Por que está acontecendo? Porque os esporos deles estão em todos os lugares o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente está respirando fungo, literalmente, porque tem esporos no ar. Eles caem sobre as coisas que a gente, né? Caem sobre a gente, sobre a roupa, sobre as comidas. Só que geralmente, né? Se a gente guarda na geladeira ou se a gente está limpando, os esporos não chegam a germinar, mas se tiver propício, né, seja por mais umidade no ambiente, ou porque ficou alguma coisa mais tempo fora da geladeira, ou mesmo porque ficou bastante tempo na geladeira, mas, enfim, tempo suficiente para o esporo germinar antes da gente comer, aí eles crescem, eles são super bem-sucedidos, mesmo se reproduzindo assexuadamente. E estão em todos os lugares. Os fungos estão em todos os lugares. Todos. Que mais? Então, se não tiver mais perguntas, eu vou pedir para quem não assistiu ainda, assistir os 2 vídeos que eu coloquei ali no tópico 29 de março, que é uma aula base de macrofungos, que tem várias coisas superficiais e que a gente vai aprofundar nessas próximas semanas, e o Formas de Ajudar a Salvar o Mundo com Cogumelos. As atividades e as avaliações, então tem o Wikifunga PPCC, né, e as atividades práticas, que é o pão e a produção de cogumelos. Eu coloquei uma data, então, para a entrega do Wiki e da PPCC, mas vocês podem fazer a qualquer momento. Tá? A data é assim, a data limite última, mas se vocês tiverem, assim, numa semana que estão inspirados e que estão curtindo fungos e alguém, sei lá, vê alguma coisa interessante, quer começar a fazer a PPCC e termina antes, podem mandar a qualquer momento, tá? A data é a última data limite, mas
podem começar a desenvolver a qualquer momento e entregar antes também. No tema, no tópico ali, então, o segundo tópico é atividades e avaliações, e ali vocês podem, com calma, ler todas as coisas que eu coloquei ali, tem as instruções para o Wiki, tem as instruções para a PPCC, leiam com calma, para cada tópico tem um fórum de dúvidas, não hesitem em fazer perguntas, também não hesitem em responder se vocês souberem, ali a gente vai conversando, e discutindo o que surgir. Então, isso também, embora, né, nossa aula seja na segunda, vocês podem colocar e comentar ali em qualquer momento. No tópico, com a data de hoje, 5 de abril, então tem o nosso meme lindo. Eu vou colocar essa aula gravada, mas eu coloquei também 2 livros que vocês podem baixar. Um é um glossário, não tem ele físico aqui, é um glossário que pode ajudar bastante, principalmente para vocês fazerem as atividades, os trabalhos. É um glossário ilustrado de fungos, em português, então tem ilustrações e vários dos termos que a gente está usando vão aparecer ali. Então tem micélio, tem hifa, tem outras terminologias que talvez a gente não use, mas que podem aparecer em textos que vocês estejam lendo para fazer os trabalhos, então usem o glossário. O glossário pode ajudar também a vocês a adaptarem os termos para falar de uma forma mais simples, né, na PPCC, mas ainda assim correta, micologicamente correta. E o outro é um livro em espanhol, de uma colega da Colômbia, de vários colegas da Colômbia que escreveram esse livro, que se chama Biologia de Hongos, Biologia de Hongos, e é um livro super amplo, assim, eu coloquei, tem vários capítulos que a gente vai olhar um pouquinho, mas tem esse eu gosto, porque ele tem atividades também, então tem ideias, é esse aqui, que tá ali. E tem vários capítulos que são de biologia geral, de coisas que a gente... Bom, não vai dar para ver nada. Mas de coisas que a gente vai abordar. Então, tem ecologia, tem a parte de cogumelos comestíveis, tem outros que são temas que a gente não vai chegar a abordar, mas também tem a parte de medicina, de fungos que atacam... que são patógenos de pessoas, assim, essa parte a gente não vai olhar. A gente só vai ver os fungos da natureza. Então, esses 2 eu coloquei ali para vocês acessarem. E no plano eu coloquei alguns outros. Tem um outro que eu vou colocar aqui, que também tem um glossário no final, que vocês também podem baixar da página do Micolab, que é o fungos da região do semiárido do Brasil, que está aqui. Ele aparece em inglês, mas ele é duplo, ele é em inglês e em português. Então, isso vocês podem pegar o PDF aqui também na página do Micolab. E o que mais? Acho que é isso. Então, na semana que vem, a gente vai ver as comicota. Vou colocar também alguns links ali depois para vocês. As comicota, então, que inclui algumas leveduras, então, que é usado para fazer pão, para fazer cerveja, a penicilina, o fungo que dá origem à penicilina, os fungos que causam, que produzem, que fazem as formigas zumbis, os líquens, também, a maioria dos líquens é uma formação entre algas e fungos ascomicota. Então, isso que a gente vai ver na semana que vem. E vamos disponibilizar também, a Miriam já separou, a gente vai colocar uma lista de perfis que vocês podem
explorar para ver outras coisas e trazerem perguntas. Certo? Mais alguma pergunta? Então, usem o Moodle é o nosso amigo, e passem a informação para o pessoal que não veio. Essa aula, então, eu vou parar de gravar agora e ela vai ser postada também lá no tópico de hoje. No final do Wikifunga, eu acho que no final do Wikifunga tem alguns, mas a gente vai colocar mais. Eu não me lembro quais são os que estão ali, deixa eu olhar. Ups. Tem alguns que são os mesmos. Acho que tem um pouco a mais do que está ali, talvez uns novos. O que a gente vai fazer, acho que tem... a nossa lista agora atual tem mais. Muita gente começou a produzir coisas bacanas na pandemia, com fungos, então tem bastante informação. Então tem alguns ali no final, Wellington, mas eu vou fazer um post separado para colocar todos, separado do Wikifunga, porque vocês podem usar para o Wikifunga, mas podem usar para o PPCC, podem usar para trazer dúvidas aqui para as aulas online.